Já aconteceu de você se sentir sobrecarregada na coordenação? Pera, eu acho que já. Mas já aconteceu de você se sentir sozinha e falar assim, eu tenho que fazer tudo sozinha? Então vem comigo que eu vou te contar o segredo para você sair da sobrecarga na coordenação no final do ano letivo. Eu sou a Carol, esse é mais um Estourando a Bolha na Coordenação, em que eu vou te dar estratégias práticas e reais para que você tenha segurança na coordenação para lidar com seus professores. Então, hoje o tema é o segredo para você sair da sobrecarga na coordenação no final do ano letivo. Quem aqui quer saber este segredo? Vem comigo que eu vou te contar. E aí, eu acho sempre válido, e eu sempre começo assim, é terrível, eu tenho que melhorar isso, né, gente? Boa tarde, Carol! Muito bem, vocês estão me escutando certinho, gente? Tá tudo ok? Lembrando, estamos no meio do feriado, as crianças provavelmente irão gritar. Um cachorro tá uivando agora há pouco, mas eu falei assim, vai dar tudo certo. Então é isso. O grande segredo para a gente não se sobrecarregar na coordenação no final do ano letivo. No final do ano letivo, a coordenação ela tem inúmeras tarefas para fazer. É projeto, reunião de pais, feedback final, avaliação de professor, sondagem final de aluno, relatório para entregar, um turbilhão de coisas. E se a gente não aprende a dividir o peso dessas ações, o peso, mas não é a responsabilidade. Perceba no que eu estou falando. Se eu aprendo a dividir o peso e não a responsabilidade das ações, eu me livro e paro de estar sobrecarregada na coordenação, porque eu aprendo a dividir isso com outras pessoas. Carol, como assim? Dividir o peso é você entender que não é você simplesmente... Como é que eu vou falar isso de uma forma que fique muito clara para vocês? Dividir o peso, mas não dividir a responsabilidade, é você entender que você vai dividir aquilo que não é do seu papel. Para ter segurança ao fazer isso, é primeiro você entender qual é o seu papel. A gente tem várias lives, várias situações que estão aqui, mas é tudo ligado à parte estratégica. É olhar de fato aquilo que precisa ser com o olhar da coordenação, um olhar de líder, e não tarefas que às vezes qualquer um pode fazer. Qualquer um, não no sentido ruim, mas tarefas que são mais específicas e operacionais. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E mostrar exatamente como que a gente vai caminhar e quem que a gente vai escolher para fazer isso, porque a gente tem que saber como, quem e quando fazer isso, né? Ó, tô exausta com tanta resistência, então a gente vai aprender a olhar com carinho pra gente, para que a gente consiga olhar com carinho pra equipe, porque coordenadora sobrecarregada não consegue olhar com carinho para a equipe, então ela se sobrecarrega mais e ela acaba sobrecarregando a equipe. E por que então dividir as tarefas vai te livrar da sobrecarga? Porque uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, e eu vou pegar uma mega analogia muito legal, vocês estão percebendo, quem tá aqui já há um tempinho já tá percebendo que eu tô começando a fazer mais as analogias, ou aprendendo com a Marcélia sobre isso, mas eu pensei numa seguinte coisa. Quando a gente pensa na coordenação, a gente pensa num cargo solitário. E é de fato um cargo solitário. Mas você tem que entender que você tem um time com você. E um jogador sozinho, ou seja, o técnico, que é você na coordenação, não ganha o campeonato. Você precisa dos jogadores, você precisa do seu time. Só que também vocês têm que pensar que, para isso, cada jogador precisa fazer a sua parte, cumprir a sua função. Porque imagina só, a gente vai começar a Copa do Mundo e a gente vai colocar o goleiro. Nós temos o goleiro, não sei quem é o goleiro, é isso, gente, realidade. Só trouxe, mas não sou a pessoa do futebol, não. Mas eu tô falando que o meu goleiro, ele é um mega goleiro, ele é muito bom nisso. Só que ele, no meio do jogo, resolveu dar uma de atacante e quer sair do gol. O que acontece normalmente? O meu gol fica desprotegido. A chance de eu tomar gol porque o meu goleiro não tá lá é muito grande. É a mesma coisa de você na coordenação. Quando você destampa o seu gol, o seu time pode tomar gol contra. Pode tomar gol de outras pessoas. Então é importante que você saiba o seu papel e também saiba para quem delegar cada coisa, para quem dividir o peso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer passar a bola para uma pessoa que só defende, né? Que eu acho que é o zagueiro. Eu acho que é o zagueiro. Então, cada pessoa do time
é importante e sabe fazer coisas específicas e tem um papel fundamental. A coordenação também. E se ela não aprende a dividir e olhar de forma estratégica, então, por exemplo, imagina que o técnico quer ir lá jogar. Não é papel dele naquele momento. Talvez ele até foi um jogador antigo e por isso ele tem a expertise. Talvez você foi professora, mas não tá na hora mais de você ir lá e jogar em campo. Tá na hora de você pensar em outras coisas. E é por isso que você tem que aprender a dividir o peso da coordenação para que você saia da sobrecarga, para que você consiga de fato estabelecer que o seu papel é esse e você vai fazer as coisas que são do seu papel e não coisas que talvez outra pessoa poderia estar fazendo, que outra pessoa faz melhor, que outra pessoa tem mais tempo hábil para fazer. Mas eu sei que você pode estar pensando assim, Carol, eu entendo o que você está me falando e eu quero muito dividir, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu não sei mais o que fazer, mas eu não tenho quem me ajude, eu não tenho com quem dividir. E eu sei que às vezes você pode estar pensando, Carol, eu não tenho com quem dividir porque eu não tenho uma secretária. Acontece, gente, já entrou em contato com coordenadores que não tinham secretária. Eu não tenho uma auxiliar, eu não tenho, a minha diretora não é parceira, eu não tenho com quem dividir esse peso dessas tarefas, por isso eu estou sobrecarregada. Mas sabe qual que é? Deixa eu só mutar o nosso barulho do... Meu Deus. Olha a confusão que eu fiz. Vocês escutaram o barulhinho, né? Do meu telefone. Deixa eu só tirar isso daqui agora. Meu Deus, não saiu. Vocês estão me escutando certinho, gente? Ou tá uma grande bagunça aqui? Pronto. É isso. Confusões com por não ter no meu celular agora. Então, eu sei que você pode estar pensando isso. Eu não tenho uma direção que me ajude, eu não tenho uma auxiliar, eu não tenho uma secretária, eu não tenho com quem dividir esse peso. Mas é natural que a gente pense em pessoas diretas pra gente dividir o peso. Então, uma auxiliar de coordenação, uma direção, quando é parceira, né? Porque tem hora que, né? Quando a gente tem uma secretária. Mas tem momentos que a gente se sente sozinho dentro da coordenação. E como eu disse, você tem um time. Então, é extremamente importante que você entenda que você não precisa só dividir as tarefas com pessoas diretamente ligadas ao seu cargo. Você pode dividir para outras pessoas do seu time, desde que elas tenham habilidade, tenham tempo e tenham capacidade para isso. Claro, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma bem específica, mas é extremamente importante que você entenda que você não precisa estar totalmente ligada à pessoa, né? Uma auxiliar, uma direção, para que você divida esse peso com ela. Lembrando, olha, escutem bem o que eu vou falar. Quando você quer dividir alguma coisa na coordenação, uma tarefa, uma atividade, alguma coisa, você não vai dividir a responsabilidade daquilo. A responsabilidade de acompanhar e supervisionar continua sendo seu, mas a tarefa em si pode ser dividida. Fica claro isso para vocês, gente? E por que eu tô falando isso? Porque a gente teve um exemplo da Elis, nossa diamante, nossa líder diamante, aluna do Método Liderar com Sutileza, que ela falou essa semana passada uma situação sobre exatamente isso, dividir o peso. Ele está com muita demanda de relatórios para ler no final do ano, relatórios dos alunos precisam ser lidos. Só que ela também tem que acompanhar o portão das crianças para sair. O que ela fez? Ela dividiu esse peso, essa atividade, com o secretário da escola. Então, ela solicitou a ele que fosse lá, mas ela mostrou o porquê que ele precisava ir lá. Porque ela estava com uma alta demanda de atividades para fazer e ela precisava ler com calma e atenção. Então, ao dividir esse peso, ela foca a atenção em uma coisa que é prioridade, que é da coordenação, que não pode ser dividida, que é a análise dos relatórios, correto? É exatamente isso que a gente vai focar aqui. É exatamente nessa visão que você tem que ter. Fazer como Elisa, entender qual é a atividade que demanda e de fato não pode ser dividida com outra pessoa, mas que você pode dividir e passar para outra pessoa. Carol, mas olha, tudo bem, eu sei o que você está falando, eu entendi. Mas assim, na coordenação, eu realmente acho que eu sou a melhor pessoa para fazer isso, seja qualquer coisa for, porque eu faço melhor. As pessoas fazem de qualquer jeito, Carol, elas não olham as coisas que têm que ser feitas com carinho e cuidado. E eu sei que você acha que você faz muito bem, e provavelmente você faça muito bem essas coisas que você quer fazer. Só que muitas vezes a gente está apegado
Não porque a gente faz bem, mas porque são tarefas de estimação que a gente fala. A gente fala tarefinhas de estimação que a gente gosta de fazer. E eu vou fazer uma analogia aqui. Não fui eu a autora, foi a filha da Marcela. E a gente sempre utiliza porque eu quero que vocês fiquem com isso marcado na cabeça. Carol, eu acho que as pessoas fazem... Carol, eu acho que as pessoas não fazem tão bem quanto eu. Então eu vou te contar, coordenadora, que você não é a última bolacha do pacote. Se você acha que você faz muito bem, existem pessoas que fazem muito melhor que você, muito mais rápido. Sabe por quê? A última bolacha do pacote, ela nem é boa, porque normalmente ela está quebrada. E a gente fica, eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. Quando eu trabalhava numa loja lá em Minas Gerais, num shopping, tinha um estoque. E aí, tinha uma moça que fazia aquilo, ela fazia a etiqueta das roupas que a gente, né, quando chegava. E ela falava assim, Carol, eu faço isso muito bem, eu faço isso há muito tempo, isso é muito legal, mas eu não consigo mais, porque eu virei gerente, eu preciso que alguém faça. Eu falei, tudo bem, ok. Ela me ensinou a fazer. Quando eu comecei a fazer, e o dono sempre achou que ela fazia muito bem aquilo. Gente, o que ela levava, eu ficava 5 horas a 6 horas fazendo. Sabe quanto tempo eu levava pra fazer? 2 horas. Sabe por quê? Porque eu sabia bater a tecla e eu sabia mexer com a tecnologia melhor que ela. Não era que eu era melhor que ela. Era porque eu tinha uma habilidade específica que me ajudava. Claramente aquela atividade passou a ser minha. Porque o que ela gastava 6 horas eu fazia em 2 horas. Fazia muito mais rápido que ela. Não porque eu era melhor, mas porque eu tinha maior habilidade. Então o dono percebeu que ele realmente achava que ela fazia bem, mas que eu conseguia pela minha facilidade com a tecnologia. É esse peso que a gente tem que entender na coordenação. Será que não tem alguém que tem uma habilidade melhor? Será que de fato você faz bem? Só que talvez você deveria estar colocando alguém que tem maior habilidade com isso. Carol, mas olha, só que para fazer isso, Carol, eu vou ter que ensinar. E eu, de fato, eu não tenho tempo de ensinar essas tarefas. Por isso que eu não delego, por isso que eu não divido as tarefas. Gente, eu sei que às vezes pode parecer que você vai gastar muito mais tempo, né, ensinando para a pessoa do que, vou fazer mesmo, já vou ter que gastar esse tempo, já faço. Só que quando você ensina da forma correta, e eu vou te ensinar como fazer isso aqui, você vai fazer isso uma vez. Então, no primeiro momento, você gastaria 2 horas para fazer uma atividade e 2 horas para delegar, para dividir isso com a outra pessoa. Show! Só que será que nos próximos meses, quando você tiver que fazer, você não vai ganhar 2 horas toda semana ou todo mês que você tinha que fazer aquilo? Porque a pessoa vai aprender a fazer. Você vai ensinar uma vez, se fizer da forma correta, e depois a pessoa vai aprender. E você não vai precisar mais, você vai acompanhar, que é uma coisa que eu vou falar com vocês. Mas tem que ficar muito claro para vocês que não é o tempo que você vai gastar, mas a energia que você coloca naquilo. E é assim que você sai da sobrecarga. E eu sei que você tá pensando que, olha, Carol, eu quero aprender, eu quero de fato aprender a fazer isso, e eu quero muito, e eu vou mostrar para vocês nessa live. Mas eu tenho um recado antes disso, como fazer tudo isso. Se você já tem certeza, se você quer aprender sobre isso, sair da sobrecarga na coordenação, dar conta das demandas diárias, vem aqui que eu vou te contar. Nós estamos com as vagas abertas para o método rápido de gestão de tempo diário. É um método focado para coordenadoras que querem sair da sobrecarga. Ele é um método mais rápido, com aulas mais rápidas, para que você consiga planejar sua agenda, organizar os projetos e sair da sobrecarga do final de ano. Aprender a delegar, como a gente vai aprender aqui. Aprender a sair das tarefas de estimação, que a gente fica presa e não consegue sair, e não consegue olhar o todo, e por isso que a gente não dá conta das demandas. Então, o método ele está aberto às vagas somente hoje. É uma promoção que a gente abriu para as pessoas conseguirem entrar e participarem, né? Porque é um método muito mais rápido, ele te dá resultados rapidamente. As alunas chegam a falar que tem em menos de 3 semanas, a primeira vez que você faz a agenda focada, igual a gente ensina no método, você já tem resultados. Então, é extremamente importante que quem quer dar um próximo passo, já sabe que quer se aprofundar. O link tá na nossa descrição, né? Lá no link da nossa bio. Assim que acabar essa live, já entra lá para participar. O custo é de R$ 197.
à vista. E você pode dividir em 12 vezes no cartão de, deixa eu olhar o valor certinho aqui, R$19,66. Ou seja, menos de R$20 por mês. Você sai da sobrecarga na coordenação e dá conta das demandas diárias aí na coordenação, que são inúmeras aí no final do ano letivo. Quem aqui já tem muitas alunas que já se inscreveram hoje, coloca aqui quem já está inscrito dentro do método rápido de gestão de tempo diária, que começou hoje as inscrições, e vai acabar hoje as inscrições, porque é de fato pra gente tomar cuidado e atender. Mas, Carol, quem aqui quiser entrar, já coloca aqui, Carol, eu vou entrar, eu quero entrar. Então, enquanto isso vocês vão colocando, eu vou tomar a minha água, né? Porque eu e Dona Marcela trabalhamos no 220, então a gente decidiu que a gente vai ficar tomando bastante água aqui pra dar conta de explicar as coisas com calma pra vocês. Carol, qual é o maior erro que a coordenadora comete ao dividir e delegar tarefas dentro da coordenação? Ela precisa entender que ela tem que saber para quem ela delega, como delegar e quais são as tarefas que ela tem que delegar. Isso, para a gente dividir, ter segurança para fazer, você precisa desses 3 pontos. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas é de extrema importância que, às vezes, a coordenadora erra porque ela delega para uma pessoa errada. Então, já aconteceu. Eu estava com a minha coordenadora, eu estava de psicóloga na escola, e aí acontecia que ela sempre passava a atividade de montar um painel para uma professora. E aí, toda vez atrasava, ela enrolava, ela falava assim, gente, mas todo mês ela tem que fazer isso. Como que ela faz isso? Toda vez dá algum problema. Eu falei, talvez porque ela não seja a pessoa adequada para fazer isso. Ou ela sabe fazer uma parte desse trabalho, mas ela precisaria de outra pessoa para fazer. Talvez você aí na coordenação esteja pensando assim, será que eu faço isso? Será que eu tô delegando e passando as tarefas para as pessoas erradas? Provavelmente. Se toda vez que você está passando uma tarefa para alguém, isso está voltando para você, talvez você não tenha passado para a pessoa correta. Talvez você não tenha passado de forma correta, comunicando de forma assertiva o que deve ser feito, como deve ser feito. Ou talvez você também tenha que tomar cuidado nas tarefas que você está fazendo, porque essa tarefa nem deveria estar na mão dessa pessoa. Deveria estar na sua mão. Que eu vou falar para vocês quais são as tarefas que a gente divide e quais são as tarefas que a gente não divide dentro da coordenação. Mas preste atenção, será que de fato você está passando as tarefas para as pessoas adequadas dentro da sua escola? Será que se sempre atrasa, sempre tem um erro, nunca vem corretamente, será que você não está passando para a pessoa que não é adequada para aquilo porque ela não tem habilidade, porque ela não tem facilidade, ou só porque era a pessoa que poderia, ou porque é a pessoa que você tem mais afinidade? Às vezes acontece da gente na coordenação passar as tarefas, dividir com as pessoas que a gente tem mais afinidade, porque é mais fácil dialogar com aquela pessoa, mas ela não tem facilidade com aquilo, ela não tem habilidade, ela não tem a capacidade e o tempo hábil para fazer aquilo. Mas é extremamente importante que eu, enquanto coordenadora, entenda que eu tenho um time e não uma pessoa só que eu tenho afinidade. Às vezes você vai ter que dividir e passar para a pessoa, mesmo que você não tenha afinidade, porque ela é a pessoa mais adequada do seu time para passar aquilo. Sim, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado sim, Carol. Então, quais são as tarefas dentro da coordenação que a gente pode dividir com o nosso time de professores, a nossa equipe? Tarefas operacionais. As tarefas operacionais são aquelas que qualquer um pode fazer. Então, colocar números, montar painel, são coisas que a gente, que não são necessariamente a coordenação que precisa fazer. Não é a coordenação que tem que ficar preenchendo número, fazendo painel, recortando EVA. Mas sim, pensar na estratégia, na estrutura. Aí é a coordenação. Gente, a minha luz não está acesa. Peraí que eu vou acender a luz aqui. Rapidinho. Nem sei se vai fazer diferença, mas tá me incomodando. Hoje tá ótimo, né? Tá maravilhoso a minha live hoje. Feriado! Mas, então é isso. Nós vamos dividir na coordenação tarefas operacionais e que não envolvam a parte estratégica. Ou seja, eu vou dividir, cortar EVA, montar painel, treinar como fala? Fazer a quadrilha, né? Essas coisas, pensar na coreografia, não é a coordenação propriamente a gente tem que fazer. Mas o que então eu não posso dividir? Eu não posso dividir a análise dos relatórios,
dos planejamentos dos professores. Eu não posso dividir atividades que, por exemplo, montar o projeto, a estrutura do projeto. Não pode. E eu vou te contar por que você não pode fazer isso. Teve uma vez que eu cheguei na escola, e aí estavam as professoras todas unidas, montando as aulas, o cronograma de aulas. E eu olhei, eu falei, tá bom, tudo bem. Aí começou, porque não tem isso, não tem aquilo, e começou, aí não deu certo. E aí a diretora me falou, Carol, por que você acha que não deu certo? Mas elas sabem fazer. Eu falei, porque cada pessoa vai pensar em si. Não quer dizer que as professoras fazem por mal, mas as pessoas são egoístas. Então, ela não vai olhar o que é bom para a escola inteira, ela vai olhar o que é bom para ela. Qual é o horário mais favorável para ir ao parque? Qual é o horário mais favorável para ter educação física? Depois vem a minha aula. Então, eu não vou colocar educação física não, porque eles vão chegar agitados. Não é a professora que tem que fazer o planejamento de aulas, né? O cronograma das aulas. E sim a coordenação, porque é uma parte estratégica. A coordenação, ela tem um olhar amplo. Ela não vai olhar só se fica bom para um ou para outro. Ela vai olhar para a estrutura da escola e como a escola vai se beneficiar daquelas atividades. Então, ela vai encaixar para que fique coerente e positivo para todo mundo. Entende? Isso faz parte e não pode ser dividido. Isso faz parte e não pode ser delegado dentro da coordenação. Projetos, estrutura do projeto, quem vai fazer o quê? Você pode, claro, dividir e conversar com seus professores para delimitar as tarefas do projeto, mas a estrutura, o objetivo, professor, se ele pega isso, gente, não por maldade, mas ele vai querer facilitar. Vou colocar assim porque vai ficar mais fácil para eu fazer. A gente não tem na coordenação que olhar o que é mais fácil. A gente olha o que vai ser beneficiando, a gente olha na coordenação o que vai trazer benefícios maiores para todos os alunos envolvidos. E não o que vai favorecer um ou outro, facilitar um ou outro. Isso é diferente de viabilizado, que a gente vem falando bastante. Mas é a coordenação que tem que fazer isso. Então, o primeiro erro, que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é para quem, o que eu estou dividindo e delegando. Eu estou dividindo e delegando tarefas operacionais? Sim, tô certinho. Eu estou dividindo e delegando tarefas que envolvem estratégia, planejamento, olhar amplo da coordenação? Então, isso tá errado, eu preciso tomar um cuidado com isso. E aí, para quem que então eu vou dividir? Com quem que eu posso dividir as tarefas dentro da coordenação? Se eu não tenho secretaria, auxiliar, se eu não tenho pessoas que me ajudem, que são diretamente ligadas ao meu cargo da coordenação. Eu vou indicar pessoas adequadas, lembra? Tem que ser pessoas adequadas. Então, a pessoa que tem maior habilidade com isso, a coordenadora quer montar um recado lindo no Canva para as famílias irem na reunião de pais. Ela pode pedir para a professora que tem mais habilidade com o Canva, com internet, com design. Ela pode pedir. Para pessoa, às vezes, que tem um tempo hábil, então tem que preencher, bater o carimbo nos recados dos alunos. Eu posso pedir para um professor que está com tempo vago, que está lá fazendo uma hora a mais, né, que tem uma coisinha que ele consegue fazer. Eu posso pedir para pessoa que pode ser treinada. Então, se eu tenho uma atividade, por exemplo, a Marcélia gostava muito de fazer os históricos que ela adorava ver, o desenvolvimento dos alunos, né? Mas ela percebeu que ela precisava treinar pessoas para isso, porque isso tomava um tempo absurdo dela e não era o papel dela. A pessoa que vai ser treinar, ela tem que ter a capacidade de ser treinada. Então, é uma pessoa que tem facilidade com isso, eu consigo treinar, é uma pessoa que tem capacidade de ser treinada e fazer isso se como fala, gente? Esqueci a palavra. Bem instrumentalizada, né? Então, é extremamente importante. Gente, tá todo mundo sem áudio ou se é a Giselda? Só me dá um ok aqui. Mas, existe um cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai passar para essas pessoas isso. Não é porque a pessoa tá com tempo, não é porque a pessoa tem mais habilidade, não é por isso. É porque você precisa mostrar para ela o porquê que ela pode fazer isso, porque ela tem mais habilidade, porque você precisa focar em outra coisa. Então, por exemplo, a Elisângela, o caso que eu dei. A Elisângela pediu para o secretário ir lá olhar a saída dos alunos, pois ela precisava dar foco nos relatórios dos alunos. É uma forma de você mostrar a pessoa, não tô pedindo porque eu sou folgada. Acontece muito toda vez me pede, não quer fazer nada do papel dela. Não. Você tem que tomar o cuidado
de mostrar para o seu professor o porquê você está dividindo aquilo com ele. E pode ser um professor. Pode ser um professor. Será que ele não tem mais habilidade que você? Como eu tinha também na loja mais habilidade porque eu sabia mexer mais na tecnologia. Como na escola, por muitas vezes o marketing não tinha tempo hábil de fazer e a Marcélia pedia para eu fazer as atividades, as coisas do Canva, porque eu fazia rapidinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então é extremamente importante que você entenda que você pode delegar as atividades operacionais da coordenação para pessoas que têm mais habilidade que você, mais tempo que você e podem ser treinadas por você, desde que você explique para elas o motivo, porque você precisa dar foco em outra coisa que é mais importante naquele momento e que não vai te tomar tanto tempo assim. Fica claro isso para vocês? E aí, eu sei que vocês estão aí alvoroçada para saber como fazer isso. E já vou avisar, um disclaimer importante. Vou passar como você faz isso. Entretanto, se você quer se aprofundar neste material, neste tema, bem como saber como fazer os projetos, montar projetos dentro da coordenação, montar uma agenda para dar conta das demandas, estruturar as aulas, sair do operacional, conseguir dizer não para os seus professores e até para a sua direção, vem com a gente, porque hoje o Método Rápido de Gestão de Tempo Diária está com as vagas abertas e você vai conseguir sair da sobrecarga na coordenação e dar conta das demandas diárias. Então, vem com a gente. As vagas estão abertas somente hoje. Assim que acabar a live, você entra no nosso link, está lá na nossa bio, vem e eu mostro para vocês lá nos stories até o que tem dentro do material, tudo que tem lá dentro, né, do nosso curso. É extremamente importante que eu fale isso, por quê? Porque eu sei que vocês gostam das lives, mas elas não, muitas vezes elas são lives completas, mas que elas fazem parte de um conjunto de estratégias que tem dentro dos nossos cursos, ou do método Liderar com Sutileza, ou como hoje, o método Rápido de Gestão de Tempo Diário. Então é extremamente importante que vocês entendam que eu e a Marcélia, a gente entrega muita coisa pra vocês. Muita coisa quem tá aqui no Instagram assistindo gratuitamente. Mas vocês não têm noção do que a gente entrega pras nossas alunas. Quem é aluna e tá aqui pode comentar, sabe? A gente não nega nada para essas alunas, nada. Como a gente também não nega para vocês. Mas é um tipo de interação diferente do que a gente tem. E por isso, pelo valor de R$20 por mês, você consegue ser nosso aluno no Método Rápido de Gestão de Tempo Diário e sair da sobrecarga na coordenação e ter a conta das demandas diárias do final do ano letivo. Quem quer isso? Eu sei que vocês querem. Por isso, por menos de R$20 no mês, é um investimento que você vai fazer para ter paz nesse final de ano, para conseguir literalmente falar não para sua equipe, montar, estruturar e acompanhar os projetos, fazer o checklist, acompanhar tudo dentro da sua escola, conseguir montar uma agenda real e que faz sentido dentro da coordenação, aprender a dizer não para os seus professores e para sua diretora, que eu sei também que vocês adoram falar um sim aí. Mas como então, voltando na nossa divisão, como a coordenação vai poder, como a coordenação faz para dividir as tarefas, delegar as tarefas para pessoas, de forma que isso não volte para você como um bumerangue lá nas suas costas, enviou e voltou. Quantas vezes você passou para uma pessoa uma tarefa e depois a pessoa fez tudo errado e aí você fala, deixa que eu faço. E aí foram dois tempos, um de ensinar e outro de fazer mesmo. Quantas vezes? Coloquem aqui pra mim. É muito comum porque a gente não foi ensinado a passar de forma correta para as pessoas as coisas. É extremamente importante e saber como operacionalizar isso para que isso não volte igual um bumerangue para você aí na coordenação. Então, quais são os passos que a gente vai ter que seguir para conseguir delegar e dividir as tarefas da coordenação com pessoas como meus professores, a minha auxiliar, a secretaria e até mesmo outras pessoas. Às vezes a pessoa da limpeza que vai te ajudar, alguém que consiga ter habilidade, o tempo hábil e consiga ser treinado para fazer essa atividade. Quais são os passos, Carol? Primeiro passo, lembra que eu falei, mas eu vou repetir esse primeiro passo porque eu acho que vale. O primeiro passo é você mostrar para a pessoa o porquê ela vai fazer aquilo. Qual que é a importância dela fazer aquilo? Porque eu estou ocupado, preciso dar conta de uma tarefa que não pode ser delegada.
porque eu estou sem tempo e tenho que ir lá na Secretaria de Educação fazer outra coisa. Mas tem que mostrar a importância e também o valor, o porquê que aquela pessoa foi escolhida para aquilo. Porque ela tem habilidade, porque ela está com tempo e ela consegue me ajudar, porque ela é rápida, porque ela é treinável. E eu sei que se eu treinar ela agora, ela vai dar conta de fazer isso e me ajudar. Tem que mostrar o valor para a pessoa. Após eu mostrar o porquê, eu vou explicar para a pessoa como fazer aquilo. Como eu vou mostrar isso para a pessoa? Sendo específica no que eu quero. Quando, como, qual é a forma que eu quero aquilo detalhadamente. Então eu explico para a pessoa. E uma coisa extremamente importante dentro disso é se dar conta que não adianta explicar de forma simples e breve. Ah, você faz assim e tá tudo bem, tá? Aí você me entrega na semana que vem. Não. Pare um tempo de qualidade para explicar isso para a pessoa. Faça isso com amor, com carinho, com atenção. Mostre para a pessoa o que é esperado, quais os passos que ela tem que seguir, o que de fato é, se necessário, registre aquilo para que a pessoa tenha uma cópia. E peça, assim que finalizar, me fale o que é para ser feito, me informe, peça devolutiva daquilo que você falou. Porque muitas vezes a pessoa faz errado, e isso volta como um bumerangue para você, porque simplesmente a pessoa não entendeu o que você pediu. Ou entendeu metade do que você pediu. Ou entendeu parcialmente e simplesmente ficou calada por medo de sentir que você achasse que ela era burra. Basicamente isso mesmo, gente. Então, me fala, professor, o que você entendeu que eu te pedi? Só pra gente alinhar se tá tudo certinho. Assim que a pessoa falar, você verifica se foi tudo certinho. Se não, isso, professor, exatamente isso. Mas, olha, esse detalhe aqui é assim. Registra, bota um passo a passo. Eu sou a rainha dos mapas mentais, eu sou a rainha de escrever. Então, descreva, mostre, registre para a pessoa aquilo que ela tem que fazer. São um dos passos primordiais para cuidado com a sua comunicação nisso. Depois que você fizer e explicar para a pessoa, você vai dar um exemplo. Exatamente isso. Você vai fazer para a pessoa ver. Olha, nós vamos fazer assim. O painel é desta cor. Vou te mostrar aqui, ó. Você vai colocar aqui a faixa amarela, aqui a faixa azul. Demonstre para a pessoa como ela tem que fazer. Após demonstrar, você fala assim, agora faz para eu ver se você conseguiu entender certinho. Carol, ela não vai achar que eu tô achando que ela é burra? Não, gente, você está verificando e você não vai falar, olha, faz aí que eu quero ver se você faz certo. Não, tem que tomar cuidado para falar. Pro, agora faz você para ver se a gente conseguiu bater tudo certinho, para eu poder te acompanhar com mais facilidade. A professora faz e aí é a hora que você vê e alinha. Se tiver alguma ponta solta, alguma coisa que precisa ser remanejada, você verifica se isso está sendo feito. E um próximo passo é acompanhe. Delegar as tarefas não é delargar as tarefas nas mãos das pessoas. Acompanhe se a pessoa está fazendo. Acompanhe se está no processo certo. Se ela tem que vai entregar até uma semana, né? Daqui uma semana, 3, 4 dias, tá tudo bem, conseguiu fazer, me mostra o que você já fez para eu ver se está certinho. Para que isso não volte em você. Então, eu quero que vocês entendam que alguns cuidados que a gente precisa ter ao dividir as tarefas. Seja específico, mostre, fale o que você quer que a pessoa faça. Porque muitas vezes a gente não é. A gente acha que explicando de forma breve e simples a pessoa vai entender. E aí quem sai frustrado é você. Nossa, toda vez que eu explico é isso, ninguém nunca entende. Talvez você não esteja explicando da maneira correta. Talvez você não esteja explicando de forma específica. Seja específica nas orientações que você dá. Como, quando, o que é para ser feito, de qual maneira, qual cor, qual modalidade, quando para ser entregue, a forma de fazer, tem um modelo, não tem? Seja específico. Vamos fazer um resumo do que a gente fez até aqui? Mas antes de fazer um resumo, eu quero te convidar mais uma vez, se você quer sair da sobrecarga aí na coordenação e dar conta das demandas diárias aí do final do ano, o método rápido de gestão de tempo diária é para você. É para você que quer sair da sobrecarga, é para você que quer aprender a dizer não, é para você que quer aprender a montar uma agenda efetiva e real dentro da coordenação. É para você que quer ter paz, ter fim de semana,
para que você não fique sobrecarregada, não passe o Natal fazendo as coisas da escola, não passe o Ano Novo pensando nisso. Se você quer terminar o ano sem sobrecarga na coordenação, o método rápido de gestão de tempo diária ficará aberto somente hoje para as compras, para você entrar dentro da turma. O valor é R$ 197 e você pode pagar parcelado por R$20, menos que R$20, R$19,66 por mês, para estar junto com a gente, para começar a nossa jornada dentro do Amidas, né? Vocês gostam muito, né, de começar a jornada. Esse é um bom, ele é rápido, prático, tem alunas que tem 3 semanas, 1 semana, assim que você começa a estruturar a sua agenda, você já tem resultados. Então, assim que acabar a live, a gente terminar, vai lá no link na nossa bio, entra, faz a sua inscrição, participa do método rápido de gestão diária e vem com a gente, porque eu vou te ajudar, eu e a Marcélia, a gente vai te ajudar a sair da sobrecarga por aí. São aulas práticas, rápidas e ficam gravadas, tá? Vamos fazer nosso resumo para a gente conseguir dar conta aí. Então, como que nós vamos fazer para dividir as tarefas, o peso das tarefas na coordenação e também conseguir entregar e dar conta, sair da sobrecarga na coordenação? Eu vou pensar para quem que eu vou delegar isso. É uma pessoa adequada? Ela tem a habilidade necessária? Ela tem tempo para me ajudar? Ela consegue ser treinada? Ela é uma pessoa esperta, eu consigo treinar e ela consegue fazer sozinha? Quais são as tarefas que eu posso fazer isso? Tarefas operacionais, tarefas que não envolvam estratégia e o olhar mais amplo da coordenação. Como que então eu vou fazer isso? Eu vou primeiro mostrar o porquê a pessoa pode fazer aquilo, por que aquilo vai ajudar e por que ela foi escolhida para me ajudar. Eu vou mostrar o como fazer. Deixa eu só fazer para não falar que tá errado, né? Eu vou explicar como fazer de forma específica, orientando, alinhando sempre que necessário, perguntando para a pessoa após a explicação o que ela entendeu, pedindo para ela devolver para que não ocorra ruídos na comunicação e alinhando o que fazer, como fazer, qual é a especificidade, se tiver modelo, melhor, mostre, registre para a pessoa, descreva num papel o que ela precisa ser feito para que ela consiga acompanhar. Eu mostro para a pessoa como ela vai fazer aquilo, então eu dou um exemplo para a pessoa de como fazer. Após isso, eu peço para a pessoa fazer para eu verificar, para alinhar os pontos que ficam, né, as pontinhas soltas. Eu alinho com a pessoa e aí assim eu consigo verificar e isso não vai voltar como um bumerangue nas minhas costas. E aí depois eu acompanho. Delegar tarefas da coordenação não é delargar tarefas às pessoas. Precisa ser acompanhado, pois eu divido o peso e não a responsabilidade. A responsabilidade daquela tarefa ainda é sua, coordenadora, mas o processo pode ser feito por outra pessoa. Então você acompanha o processo e como está feito até chegar na entrega final que vai para sua mão, para que você não peça, né, a pessoa não devolva aquilo errado para você. Essa foi mais uma live do Estourando a Bolha na Coordenação. Eu espero vocês no Método Rápido de Gestão de Tempo Diário. Vem comigo, Marcélia, para sair da sobrecarga na coordenação e dar conta das demandas diárias aí do final do ano letivo. Para se inscrever, é só ir no link na nossa bio, que está lá no nosso perfil, e você participa e vem com a gente. Inscrições até hoje. Um beijo, eu te vejo no Método Rápido de Gestão de Tempo Diário. Tchau, tchau.